O que leva um homem, que é dono de todo o horizonte de Manhattan, a passar suas preciosas manhãs observando uma pequena floricultura no Brooklyn, por trás do vidro grosso da torre de seu escritório? Para Júlio Vance, não era uma curiosidade ociosa. Era um ritual. Um breve momento de paz antes que o mundo de contratos bilionários, reuniões de diretoria tensas e a pressão invisível de um império em ruínas desabasse sobre ele. Hoje, essa pressão estava mais pesada do que nunca. Hoje era o dia em que ele se tornava oficialmente o CEO da Vance Global, uma posição para a qual fora preparado por toda a vida, mas que parecia estranhamente vazia. Ele não estava olhando para as flores. Ele estava olhando para ela. A garota com o cabelo escuro sempre preso em um coque bagunçado, com algumas mechas suaves emoldurando seu rosto enquanto ela se curvava para cuidar de vasos de gerânios. Ele não sabia o nome dela, mas conhecia o jeito que ela sorria para seus clientes idosos, a maneira como franzia a testa ligeiramente para uma rosa que mostrava sinais de murcha, e o jeito que ela se movia em seu pequeno espaço com uma graça natural que nenhuma escola de etiqueta poderia ensinar. Ela era a personificação da verdade, da terra, da vida, tudo o que faltava em seu mundo. Vamos explorar esta história de como um contrato aparentemente frio pode semear as sementes de um amor verdadeiro. Júlio se virou da janela quando Marcos, seu leal assistente, entrou na sala, com um tablet na mão. Sr. Vance, aqui está a lista final. Todas foram minuciosamente investigadas, discretas, elegantes e entendem as regras. Júlio olhou para a tela. Rostos bonitos e perfeitamente curados sorriam de volta para ele. Filhas de diplomatas, jovens viúvas de financistas, atrizes com carreiras estagnadas, todas se encaixavam. Perfeitamente demais. Eram versões diferentes do mesmo mundo artificial que ele tentava navegar. Não, Marcos, nenhuma delas. Marcos suspirou, um som que ele só se permitia na companhia privada de Júlio. Júlio, a cerimônia é em 3 dias. A diretoria, especialmente seu tio Arthur, está esperando um anúncio. Um CEO estável com uma vida pessoal estável. Você conhece os clichês? Eu sei, rosnou Júlio, esfregando as têmporas. A pressão de Arthur era real. Seu tio sempre acreditou que era ele quem merecia a cadeira de CEO, e usaria cada fenda na armadura de Júlio para prová-lo incompetente, incluindo seu status de solteiro, que Arthur insinuava ser um sinal de instabilidade depois da morte de Amélia. O pensamento de Amélia passou por sua mente como um fantasma frio. Fazia 5 anos, mas a dor ainda estava lá. Uma dor surda sob a superfície do profissionalismo que ele havia construído com tanto cuidado. Ele prometera a si mesmo que nunca mais deixaria ninguém entrar em sua vida daquela forma. Um casamento de fachada, uma parceira de contrato, era a solução perfeita, um escudo, não um relacionamento. Mas tinha que ser o escudo certo. Ele voltou para a janela, seu olhar inconscientemente buscando a pequena loja do outro lado do rio. Eu a quero, disse ele, a voz resoluta. Marcos veio para o seu lado. Seguindo sua linha de visão, ele apertou os olhos. Ela, você quer dizer... A florista? A incredulidade na voz de Marcos era quase palpável. Júlio, não sabemos nada sobre ela. Isso é arriscado demais. Arthur vai despedaçá-la. Esse é o ponto, disse Júlio, uma ideia começando a se formar. Qualquer uma da sua lista, Arthur pode encontrar uma maneira de manipular ou desenterrar o passado delas. São farinha do mesmo saco, mas ela é uma incógnita. Ela não pertence a este mundo. Ela é autêntica. Autêntica. Essa era a palavra que ele procurava. Em um mundo de sorrisos calculados e apertos de mão estratégicos. A autenticidade dela era uma lufada de ar fresco. Ele não precisava de alguém que pudesse interpretar o papel perfeitamente. Ele precisava de alguém que não precisasse atuar. Alguém que pudesse entrar naquela sala de tubarões e cuja própria presença seria uma declaração. Descubra tudo sobre ela, ordenou Júlio, afastando-se da janela. Nome, circunstâncias, tudo. E elabore um contrato. Um generoso, mas a abordagem tem que ser delicada.
Não quero assustá-la. Marcos ficou parado por um momento, o rosto marcado pela preocupação. E se ela disser não? Júlio parou na porta. Então teremos que tornar a oferta impossível de recusar, disse ele. Mas em seu coração, ele sabia que com alguém como ela, o dinheiro poderia não ser tudo. Havia algo nela, um orgulho silencioso que ele podia sentir mesmo àquela distância, que lhe dizia que esta não seria uma negociação simples. E isso, estranhamente, o excitava mais do que qualquer acordo que já havia feito. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo além do peso da responsabilidade. Ele sentiu uma centelha de esperança. O nome dela era Elara. Elara Flores. A floricultura. Flor en raiz. Era a única herança que seus pais lhe deixaram, juntamente com uma montanha de dívidas e a responsabilidade de cuidar de sua irmã de 17 anos, Maia, cujo talento artístico era tão brilhante quanto os girassóis que Elara adorava. O dia a dia de Elara era uma sinfonia de pequenas coisas. O corte das tesouras aparando os caules, o cheiro misturado de terra úmida e jasmim, o tilintar do sino na porta anunciando um cliente familiar. Ela encontrava alegria em criar o buquê perfeito para uma confissão de amor ou uma coroa de consolo para um momento de luto. Seu mundo podia ser pequeno, mas era real, e era dela. Então, quando um homem em um terno caro, parecendo estranhamente deslocado entre seus vasos de samambaias, entrou em sua loja em uma tarde de terça-feira, Elara estava preparada para um grande pedido de evento corporativo. Ela não estava preparada para a proposta que ele colocou em seu balcão. Ao lado de uma orquídea phalaenopsis que ela estava cuidando, o homem era Marcos. Ele era educado. Sua voz calma, mas seus olhos avaliavam tudo em sua pequena loja. Desde as rachaduras no chão até a tinta descascada nas paredes, ele falou de um acordo de negócios. Uma oportunidade mutuamente benéfica, usando termos corporativos que fizeram Elara se sentir como se estivesse em outro mundo. E então ele foi direto ao ponto. Fingir ser a esposa de um homem poderoso por 3 dias. Participar de uma cerimônia. Sorrir. Assentir. Em troca, uma quantia de dinheiro que apagaria todas as suas dívidas, garantiria a mensalidade de Maia na mais prestigiada escola de arte e salvaria sua loja da beira da falência. Elara ouviu, sua incredulidade inicial dando lugar lentamente a uma sensação fria no estômago. Ela olhou pela janela para as pessoas passando em sua rua familiar do Brooklyn. Elas estavam vivendo suas vidas, sem saber que dentro daquela pequena floricultura, uma oferta absurda estava sendo feita. Uma que poderia mudar tudo. Por que eu? Ela perguntou, a voz mais calma do que se sentia. Meu cliente acredita que você possui uma qualidade única. Respondeu Marcos vagamente. Uma autenticidade que não pode ser falsificada. Autêntica. Uma palavra irônica para descrever uma atuação. Elara quase recusou na hora. A ideia de vender sua presença, de se transformar em um acessório para um homem que ela nunca havia conhecido. Feriu seu orgulho. Mas então uma imagem de Maia brilhou em sua mente. Maia com seus dedos manchados de tinta, seus olhos se iluminando quando falava de sua arte. O sonho de Maia não valia a pena deixar seu orgulho de lado? Eu quero conhecê-lo, disse Elara. Marcos parecia ter antecipado isso. Um carro preto elegante já estava esperando. A viagem pela ponte do Brooklyn até Manhattan parecia entrar em outra dimensão. Quando ela entrou no escritório do último andar da torre da Vance Global, seu tamanho e silêncio eram quase avassaladores. E então ela ouviu. Júlio Vance. Ele estava de pé junto à janela, exatamente como estivera quando a observava. Ele se virou e, pela primeira vez, seus olhos se encontraram sem uma vasta distância entre eles. Ele era mais alto do que ela pensava, e havia uma tristeza em seus olhos azuis que nenhuma foto de revista poderia capturar. Ele não parecia um tirano corporativo. Ele parecia cansado. Senhorita Flores, disse ele, a voz baixa e um pouco hesitante. Obrigado por vir. Eles não falaram muito sobre os detalhes do contrato. Marcos explicara isso claramente. Em vez disso,
Júlio perguntou a ela sobre sua loja, sobre flores, sobre o Brooklyn. Suas perguntas eram genuínas, e Elara se viu falando sobre sua paixão com uma facilidade natural. Ela percebeu que ele estava tentando entender a verdadeira ela, não a mulher que ele queria que ela fingisse ser. Eu faço, disse ela finalmente, interrompendo a si mesma, mas tenho uma condição. Júlio ergueu uma sobrancelha. Marcos mal conseguiu esconder sua surpresa. O dinheiro é mais do que suficiente, continuou ela. A voz firme. Eu não preciso de mais, mas quero outra coisa. Quando a festa acabar, quero uma consultoria de negócios de 1 hora com você. Não com seu assistente. Com você, quero que você olhe os livros da minha loja e me diga como salvá-la eu mesma. Não quero uma esmola. Quero um plano. Um silêncio caiu sobre a sala. Elara podia sentir Marcos prendendo a respiração. Júlio a encarou. Uma expressão indecifrável em seu rosto. Ela esperava que ele zombasse, ou que descartasse como um pedido ingênuo. Em vez disso, um sorriso pequeno, quase imperceptível. Tocou seus lábios. Muito bem, senhorita Flores, disse ele. Temos um acordo. Naquele momento, Elara sentiu uma mudança sutil na dinâmica. Ela não era mais apenas uma contratada. Era uma parceira em uma transação, com suas próprias exigências, seus próprios objetivos. E quando olhou nos olhos de Júlio, viu algo mais do que apenas aceitação. Era uma centelha de respeito. Uma pequena rachadura havia aparecido em seu escudo perfeito, e ela se perguntou, com uma pequena palpitação de apreensão, o que poderia escapar por ela. Na noite da cerimônia de posse, o ar na cobertura de Júlio estava denso com uma tensão gerenciada profissionalmente. Estilistas e maquiadores zumbiam ao redor de Elara como abelhas operárias, transformando-a em uma versão de si mesma que ela mal reconhecia. O vestido que usava não era de uma grande marca de luxo, como ela havia pedido. Era um design de uma jovem criadora do Brooklyn que ela admirava. Um vestido de seda simples, mas elegante, da cor do céu noturno profundo, que realçava sua pele e cabelo escuro. Era a única peça do mundo dela no dele. Júlio entrou na sala e, por um momento, simplesmente parou. Ele vira inúmeras mulheres em vestidos de noite deslumbrantes, mas havia algo em Elara que lhe tirava o fôlego. Não era o vestido, nem as joias de diamante que Marcos selecionara, emprestadas, é claro. Era a maneira como ela se portava, de costas retas, um pouco desconfortável, mas totalmente sem medo. Seus olhos, quando encontraram os dele, não continham adoração ou cálculo. Estavam simplesmente observando. Você está deslumbrante, disse ele, a palavra parecendo inadequada. Sinto como se estivesse em uma peça de teatro da escola. Ela respondeu honestamente, um pequeno sorriso tremeluzindo em seu rosto. Aquele sorriso, aquela franqueza, quebrou a tensão. Bem, então, suponho que sou seu co-estrela, disse ele, oferecendo o braço. Apenas lembre-se, o roteiro é simples, estamos felizes, estamos apaixonados e não falamos de negócios. Ao entrarem no salão de festas do The Pierre Hotel, um mar de câmeras brilhou como relâmpagos. Um murmúrio se ergueu como uma onda. Júlio sentiu a mão de Elara tremer levemente na sua, e ele deu um aperto tranquilizador. Ele estava preparado para a curiosidade. Estava preparado para o escrutínio. Para o que ele não estava preparado era como Elara lidou com isso. Ela não tentou ser outra pessoa, não ofereceu respostas ensaiadas. Quando a esposa de um banqueiro perguntou sobre a lua de mel imaginária deles, Elara sorriu e disse, ainda estamos debatendo. Júlio quer esquiar em Aspen e eu só quero um jardim tranquilo e um bom livro. A resposta foi surpreendentemente pessoal e vaga, e a mulher riu com prazer. Quando Arthur, tio de Júlio, se aproximou deles, sua fachada polida não conseguia esconder o cálculo em seus olhos. Júlio, meu rapaz, finalmente se aquietou, e esta deve ser a adorável mulher que roubou seu coração. Ele se virou para Elara. Então, senhorita Flores, minhas desculpas, senhora Vance, o que você faz para preencher seu tempo?
quando não está participando desses eventos maçantes? Júlio se tensionou, pronto para intervir. Mas Elara simplesmente olhou Arthur diretamente nos olhos. Eu cultivo flores, Sr. Vance. Tento tornar pequenos cantos da cidade um pouco mais bonitos. Acredito que o crescimento, seja em uma empresa ou em uma rosa, requer paciência e cuidado. A resposta silenciou Arthur por um segundo. Não foi uma vanglória, nem foi autodepreciativa. Foi simplesmente a verdade, entregue com graça e inteligência. Júlio percebeu que os olhos na sala não estavam apenas em Elara, porque ela era a mulher misteriosa no braço do novo CEO. Eles estavam atraídos por ela. Por sua postura, por sua sinceridade inconfundível. Ela não estava sobrecarregada pela riqueza ao seu redor. Ela trazia sua própria riqueza para a sala. Ao longo da noite, Júlio se viu observando-a, em vez de fazer as conexões que deveria. Ele observou a maneira como ela ouvia atentamente enquanto um investidor idoso falava sobre sua coleção de arte. Ele viu como ela habilmente desviou de uma pergunta indiscreta sobre o passado deles com uma anedota engraçada sobre a primeira vez que ela tentou cozinhar para ele. Uma invenção completa, mas contada com um calor que a tornava real. Ele percebeu que não estava mais atuando. O orgulho que sentia ao observá-la não era falso. Sua admiração por sua força silenciosa era real. Ele a contratara para ser um escudo, uma imagem. Mas ela se tornara muito mais. Ela se tornara o centro da sala. Não por tentar brilhar, mas simplesmente por ser ela mesma. Mais tarde, depois que os discursos terminaram e a multidão começou a diminuir, uma música lenta começou a tocar. A dança do CEO, sussurrou Marcos no ouvido de Júlio. É tradição. Júlio se virou para Elara. Eu lhe devo uma dança, acredito. Quando ele colocou a mão na cintura dela e ela apoiou a dela em seu ombro, o mundo ao redor deles pareceu desaparecer. Eles se moveram juntos com uma graça fácil, como se tivessem feito isso 100 vezes. Você me salvou esta noite, disse ele suavemente, a voz apenas para ela. Eu apenas disse a minha verdade, respondeu ela, olhando em seus olhos. Parece que no seu mundo, isso é uma coisa rara. Naquele momento, sob os lustres cintilantes, Júlio Vance, CEO de um império global, percebeu uma verdade surpreendente. Ele trouxera Elara para seu mundo para solidificar sua posição. Mas agora, ele só queria estar no pequeno mundo dela, onde uma dança era apenas uma dança. E o olhar nos olhos de uma mulher poderia fazê-lo esquecer o império que ele tinha em suas mãos. O sucesso de Elara na gala causou uma ondulação inesperada. Arthur Vance, em vez de ser subjugado, sentiu-se ainda mais ameaçado. Que uma mulher desconhecida e sem pedigree pudesse encantar tão facilmente a diretoria e a imprensa minava seus planos. Ele precisava agir rápido, antes que a posição de Júlio se tornasse segura demais. Sua oportunidade veio alguns dias depois. Em uma festa mais íntima para investidores-chave, realizada no Museu de Arte onde a família Vance era uma grande patrocinadora. A atmosfera era menos formal, mas os riscos eram maiores. Foi aqui, entre os Monets e Degas, que Arthur armou sua armadilha. Júlio estava absorto em uma conversa com um magnata japonês quando viu Arthur levar Elara para um canto tranquilo, onde um grande retrato de seu pai estava pendurado. Uma sensação de desconforto o picou. Ele se desculpou e começou a caminhar em direção a eles. Ao se aproximar, ouviu a voz doce e venenosa de Arthur. Claro, o pai de Júlio era um homem fenomenal. Ele e Amélia eram tão próximos. Ela era praticamente uma filha para ele. Tenho certeza de que Júlio lhe contou tudo sobre Amélia? Elara ficou em silêncio por um momento. Júlio prendeu a respiração. Amélia. O nome era uma palavra código cujo verdadeiro peso apenas aqueles do círculo íntimo entendiam. Não era apenas um nome, era uma história, uma tragédia. O ponto fraco de Júlio. Ele me disse que ela era muito especial para ele, respondeu Elara, a voz calma. E que a dor de perder alguém que você ama é algo que as palavras não conseguem capturar. Arthur riu. Ah, claro. Mas quero dizer os detalhes.
Por exemplo, que ela amava peônias brancas. Júlio costumava encher o apartamento deles com elas no aniversário. Um gesto romântico, não era? Era uma armadilha sofisticada. Um detalhe pessoal que nenhum estranho poderia saber. Se Elara mentisse, seria exposta. Se admitisse ignorância, toda a história deles desmoronaria. Júlio se preparou para intervir, pronto para acabar com aquilo. Mas então Elara falou, e suas palavras o pararam no lugar. Peônias são lindas, disse ela suavemente. Os olhos não em Arthur, mas no retrato do pai de Júlio. Mas acho que quando você ama alguém de verdade, você não lembra apenas das coisas que a pessoa amava. Você lembra das coisas que ela não gostava. Júlio me disse que Amélia não gostava de grandes gestos, que ela teria apreciado uma única flor, cuidadosamente escolhida, mais do que uma sala cheia delas. O amor, como a arte, está muitas vezes na sutileza, não na escala. O silêncio caiu. A resposta de Elara foi profunda e irrefutável. Ela não alegou conhecimento, alegou compreensão, uma compreensão do caráter de Júlio que era, surpreendentemente, completamente precisa. Arthur foi pego de surpresa. Ele não podia argumentar com um sentimento, com um aceno rígido. Ele se retirou, seu plano dissolvido. Mais tarde, depois que a maioria dos convidados partiu, Júlio encontrou Elara sozinha no terraço do museu, olhando para um Central Park escurecido. O ar da noite estava frio. Como você sabia daquilo? Ele perguntou, a voz cheia de admiração. Sobre Amélia? Sobre a sutileza? Elara se virou, envolvendo-se em seu chale. Eu não sabia. Eu adivinhei. Eu observei a maneira como você olha para todo esse luxo. Você está nele, mas não é dele. Você aprecia a simplicidade. Apenas presumi que a mulher que você amou teria sido a mesma. A percepção dela o atordoou. Ele passara anos construindo muros ao redor de si mesmo, mas esta mulher que ele conhecia há apenas alguns dias parecia ver através deles. Ela era, disse ele, a voz rouca. Pela primeira vez em 5 anos, ele falou de Amélia para alguém que não era da família ou um terapeuta. Falou de seu sorriso, de sua ambição como arquiteta, do horrível acidente de carro que tirou sua vida e o deixou com uma culpa corrosiva. Falou de fechar seu coração, de tratar relacionamentos como transações comerciais para evitar ser ferido novamente. Elara ouviu, sem nunca interromper, sem nunca oferecer clichês vazios. Ela estava apenas lá. Sua presença, um conforto silencioso. Quando ele terminou, um longo silêncio se estendeu entre eles, mas não era estranho. Estava cheio de um novo e compartilhado entendimento. Nosso contrato, disse ele, era para você desempenhar um papel, mas você não tem atuado, não é? Eu não sei como, ela confessou. Só consigo ser eu mesma. Naquele momento, naquele terraço varrido pelo vento, a linha entre um acordo de negócios e uma conexão real foi completamente apagada. Eles não eram mais o CEO e a florista. Eram 2 pessoas que haviam compartilhado um segredo. Ele, a dor de seu passado, e ela, sua profunda percepção, e esse segredo compartilhado, forjado em meio a conspirações e mentiras, tornara-se uma base mais sólida do que qualquer contrato. Na manhã seguinte à noite no museu, Elara acordou em seu apartamento no Brooklyn, se sentindo estranha. O som familiar de uma ambulância distante, o cheiro de café coando, o sol da manhã entrando pela janela, tudo era o mesmo. Mas algo havia mudado. Ela havia mudado. O ar da cobertura de Júlio, os sussurros da elite e, especialmente, o momento da verdade no terraço haviam deixado uma marca indelével. O contrato de 3 dias terminara oficialmente. Ela cumprira sua parte. O dinheiro estava em sua conta. Uma soma que mudaria sua vida. Mas, em vez de alívio, sentia um vazio inexplicável. Ela passou a manhã arrumando flores em sua loja, as mãos ocupadas com caules familiares. Tentou voltar ao ritmo de sua vida antiga, dizendo a si mesma que fora apenas uma breve aventura, um papel que desempenhara bem. Mas a imagem dos olhos de Júlio ao falar de Amélia e a sensação de conexão entre eles no terraço continuavam a se repetir em sua mente. Por volta do meio-dia,
O sino da porta tilintou. Elara ergueu os olhos, um sorriso de atendimento ao cliente pronto. Mas vacilou quando viu Júlio Vance em sua porta. Ele não estava de terno, estava de jeans e um simples suéter de cachemira. Parecendo quase normal, ele segurava uma pasta. "Bom dia, senhorita Flores", disse ele, a voz um pouco hesitante. Ele parecia deslocado entre seus baldes de flores e rolos de fita. Assim como ela estivera no mundo dele. "Senhor Vance", respondeu ela, limpando as mãos no avental. "Acredito que nosso contrato está concluído." "Está", ele confirmou. "Mas ainda temos uma cláusula pendente." Ele ergueu a pasta. "Uma consultoria de negócios de 1 hora. Eu analisei os livros que você enviou e tenho algumas ideias." O coração de Elara deu um pulinho. Ela quase se esquecera de sua própria exigência. Ela o conduziu a uma pequena mesa no fundo da loja onde fazia sua papelada. Enquanto ele se sentava, seus joelhos quase se tocaram no espaço apertado. Ele abriu a pasta e, pela próxima hora, não foi o CEO da Vance Global. Foi um brilhante estrategista de negócios, apontando fraquezas e potenciais em sua operação com um foco incrível. Ele não falou em jogar dinheiro nos problemas, falou em otimizar as cadeias de suprimentos, em construir uma marca online, em fazer parcerias com planejadores de eventos locais. Falou em transformar a paixão dela em um negócio sustentável. Ele realmente ouviu as ideias dela e as desenvolveu, respeitando seu conhecimento de seu próprio produto. Quando a hora terminou, Elara sentiu-se energizada e esperançosa de uma maneira completamente nova. Era isso que ela queria. Não caridade, mas as ferramentas para ter sucesso por conta própria. "Obrigada", disse ela sinceramente. Isso significa mais do que você imagina." Júlio fechou a pasta, mas não se levantou para sair. Ele olhou para ela, o olhar profundo. "Elara", começou ele, usando o primeiro nome dela sem sobrenome pela primeira vez. "Isso não é apenas sobre a consultoria. Tenho outra proposta." Ela esperou, prendendo a respiração. "Quero investir na Flor em Raiz", disse ele, não como um caso de caridade, como um parceiro de negócios. A Vance Global tem um fundo de risco para pequenas empresas sustentáveis. Sua loja, sua filosofia, é um encaixe perfeito. Forneceríamos o capital para você expandir, criar um site de e-commerce de verdade, talvez até abrir outra filial. Em troca, pegaríamos uma participação minoritária. Elara o encarou. Era uma proposta de negócios legítima, uma oportunidade incrível. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. Era uma desculpa. Uma maneira de ele permanecer na vida dela, e ela na dele, de uma forma oficial e socialmente aceitável. Era uma ponte cuidadosamente construída entre o Brooklyn e Manhattan. "Por quê?" ela perguntou suavemente. "Por que você está fazendo isso?" Júlio olhou diretamente nos olhos dela. E desta vez, não havia muros entre eles. "Porque nos últimos 3 dias, você me mostrou algo que eu havia esquecido há muito tempo. Autenticidade. E porque acho que um mundo com mais beleza criada por você seria um lugar melhor, e talvez egoisticamente." Ele fez uma pausa. "Eu só queira um motivo para continuar falando com você." A franqueza dele a deixou sem palavras. Ela sabia que aceitar essa oferta borraria as linhas para sempre. Ligaria suas vidas de maneiras complicadas e possivelmente dolorosas. Mas recusar parecia fechar uma porta pela qual ela desesperadamente queria passar. "Tudo bem, Júlio", disse ela, e dizer o nome dele pareceu surpreendentemente natural. "Mas tenho condições. Eu permaneço no comando. Todas as decisões criativas são minhas." Um sorriso largo e genuíno, o primeiro que ela realmente vira, espalhou-se por seu rosto. "Eu não esperaria nada menos." Quando ele saiu, deixando um plano detalhado e a promessa de um novo futuro sobre sua mesa, Elara percebeu que o verdadeiro contrato entre eles estava apenas começando. A parceria entre Júlio e Elara floresceu em algo muito mais do que negócios. Reuniões sobre estratégia de marca muitas vezes terminavam em longas caminhadas pelo Prospect Park. Discussões sobre orçamentos se transformavam em jantares tardios em um pequeno restaurante italiano no bairro dela.
Júlio se viu sorrindo mais. Começou a notar as cores das flores, não apenas os números em um balanço. E Elara, enquanto mantinha ferozmente sua independência, permitiu-se apoiar na força e no suporte dele. Ela viu o homem por trás do CEO, espirituoso, brilhante e carregando uma profunda tristeza que ela ansiava por acalmar. Eles estavam em um estágio frágil e belo de descoberta. Um espaço tranquilo antes da tempestade. E a tempestade chegou na forma de uma mulher elegante chamada Clara. Clara era irmã de Amélia. Ela apareceu no escritório de Júlio uma tarde sem hora marcada. Sua calma exterior desmentindo uma raiva congelada. Quando Marcos a conduziu para dentro, Júlio sentiu um arrepio na espinha. "Júlio", disse Clara, a voz afiada como uma faca. Ouviu sussurros. Sobre sua nova mulher, eu esperava que não fossem verdade. "Clara, que bom te ver", disse Júlio, tentando manter o tom calmo. "Esta é Elara Flores, minha nova parceira de negócios." Elara, que por acaso estava lá revisando novos designs de logotipo, levantou-se e ofereceu a mão. "É um prazer conhecê-la." Clara ignorou completamente a mão de Elara. Seus olhos varreram Elara da cabeça aos pés em uma avaliação fria. "Parceira de negócios? Júlio, não insulte minha inteligência. Eu vi as fotos da gala. Você a está exibindo como um prêmio." "Clara, já chega", disse Júlio, a voz endurecendo. Mas Clara não parou. Ela se virou para Elara. "Você tem alguma ideia do que ele está fazendo? Ele está tentando substituir minha irmã. Está procurando uma versão mais mansa, alguém que ele possa controlar. Um projeto de caridade para acalmar sua consciência culpada." Amélia tinha ambição, tinha fogo. Ela o desafiava. Você? Você é uma florista." Cada palavra era um tapa. Elara deu um passo para trás, o rosto pálido. A crueldade nas palavras de Clara era inegável. "Saia!" rugiu Júlio, uma fúria que ele raramente mostrava fervendo. "Saia daqui agora, Clara!" Depois que Clara saiu, deixando um silêncio tóxico no ar, Júlio se virou para Elara, o coração doendo com o olhar ferido em seus olhos. "Elara, me desculpe." "Ela não." "Está tudo bem", interrompeu Elara, a voz pequena, mas firme. Ela juntou suas coisas. "Acho que eu deveria ir." "Não, por favor, não vá", ele implorou. Mas ela apenas balançou a cabeça. "Acho que nós dois precisamos de um pouco de espaço." E ela saiu. Naquela noite, Júlio não conseguiu dormir. As palavras de Clara, por mais venenosas que fossem, haviam plantado uma semente venenosa de dúvida em sua mente. Ele amava Elara, tinha certeza disso, mas esse amor era puro? Ou estava manchado pelo passado? Ele foi até uma caixa velha guardada no fundo de seu armário. Dentro estavam as coisas de Amélia, fotos, cartas, um lenço de seda que ainda cheirava a seu perfume. Ele se sentou no chão, vasculhando suas memórias. Lembrou-se de seu amor por Amélia, um amor apaixonado, brilhante, mas que também era cheio de competição e expectativa. Ambos eram pessoas ambiciosas, e às vezes o amor deles parecia mais uma negociação de poder do que um porto seguro. Então ele pensou em Elara. Pensou na paz que sentia com ela. Pensou na maneira como ela o via. Na maneira como via o mundo com admiração e compaixão. Seu amor por ela não era um fogo ardente, era uma chama quente e constante que acalmava sua alma. Não se baseava no que eles poderiam se tornar, mas em quem eles já eram. Amélia fora uma parte vital de sua vida, mas Elara não era sua substituta. Elara era um novo capítulo. Um capítulo sobre cura e um tipo diferente de amor, um amor mais maduro, menos exigente e, talvez, mais honesto. Ele percebeu que Clara estava errada. Ele não estava procurando uma versão mais mansa de Amélia. Ele havia encontrado alguém completamente diferente, que lhe mostrara uma maneira diferente de amar, mas Elara acreditaria nele? Ela conseguiria superar aquelas palavras cruéis? Ele sabia que não tinha apenas que convencê-la, tinha que confrontar os fantasmas de seu próprio passado de uma vez por todas. Tinha que provar, para ela e para si mesmo, que o amor deles não era uma sombra do passado, mas uma luz para o futuro. Ele se levantou, resoluto.
Amanhã, ele iria para o Brooklyn, não como um parceiro de negócios ou um CEO. Ele iria como um homem, com o coração na mão, e esperaria que isso fosse o suficiente. Júlio chegou à floricultura na manhã seguinte, mas estava fechada. Um pequeno letreiro escrito à mão dizia: fechado por motivos familiares. Um pânico frio o dominou. Ele ligou para ela, mas foi direto para a caixa postal. Dirigiu até o apartamento dela, o estômago revirando de ansiedade, mas ninguém atendeu a porta. Por um momento desesperado, ele pensou que ela tinha ido embora, que as palavras de Clara a haviam afugentado para sempre. Enquanto isso, na Vance Global, Arthur Vance jogava sua última cartada. Ele se aliara a uma Clara enlutada e facilmente manipulável. Eles convocaram uma reunião de diretoria de emergência. Arthur apresentou uma narrativa cuidadosamente tecida. Júlio, ainda perturbado com a morte de Amélia, estava agindo de forma errática, trazendo uma mulher instável para a empresa, colocando em risco a imagem da Vance Global. Clara, com lágrimas nos olhos, corroborou a história, falando sobre como Júlio estava desonrando a memória de sua irmã. Eles pediram um voto de desconfiança. O legado de Júlio, tudo o que seu pai construíra, estava por um fio. Quando Júlio finalmente recebeu a ligação frenética de Marcos e correu de volta para seu escritório, sentiu seu mundo desmoronar. Ele estava perdendo Elara e estava prestes a perder sua empresa. Ele entrou na sala da diretoria e encontrou um mar de olhos. Pena, cálculo, decepção. Arthur estava em seu elemento, apresentando suas provas. Júlio sentiu o impulso de se defender, de expor as mentiras de Arthur. Mas então, as portas da sala se abriram. Elara entrou. Ela parecia cansada, mas seus olhos estavam claros e firmes. Ela não fugira. Passara o dia anterior pensando, lutando contra a dor e a dúvida, e chegara a uma conclusão. O amor deles, por mais novo que fosse, valia a pena lutar. Desculpem interromper, disse ela, a voz ecoando na sala silenciosa. Ela olhou diretamente para Arthur, depois para Clara. O que vocês dois estão fazendo é errado. Estão usando como arma o luto de uma mulher morta e a vulnerabilidade de um homem para servir à sua própria ambição. Ela se virou para a diretoria. Eu sou Elara Flores. Sou uma florista do Brooklyn. Sim, não venho do mundo de vocês, mas sei o que é real. Eu vi Júlio trabalhar, vi sua integridade e vi sua dor. Ela se aproximou de Júlio. Não estou aqui por dinheiro ou status. Estou aqui porque acredito neste homem. E não vou ficar parada enquanto vocês o destroem por seus próprios motivos egoístas. Então ela se virou para Júlio e sua voz se suavizou. Júlio, sei que você está diante de uma escolha difícil entre proteger o legado de sua família e nós. Só quero que saiba que, seja qual for sua escolha, eu entendo, eu ficarei bem. Era o momento da verdade. Elara lhe dera uma saída. Mostrara a ele que seu amor era incondicional, não atrelado ao seu sucesso ou fracasso. E naquele momento, Júlio viu tudo com perfeita clareza. Ele pegou a mão de Elara, seu calor sua âncora. Olhou para os membros da diretoria, homens e mulheres que conhecera a vida inteira. Meu tio está certo sobre uma coisa, começou Júlio, a voz forte e clara. Eu trouxe Elara para minha vida de forma não convencional. Começou como um acordo de negócios para apaziguá-los, um casamento de fachada. Um murmúrio chocado percorreu a sala. Arthur sorriu triunfante. Mas, continuou Júlio, apertando a mão de Elara, às vezes as coisas mais reais começam nas circunstâncias mais artificiais. Elara me mostrou como é a verdadeira integridade. Ela me mostrou que a força não está em controlar um império, mas em nutrir uma única rosa. Ela me ajudou a enfrentar meu passado, não substituindo-o, mas me mostrando que um futuro diferente era possível. Ele olhou diretamente para Arthur. Você pode ter esta cadeira de CEO, pode ter este prédio, mas você não pode ter a verdade, e minha verdade é esta. Ele ergueu as mãos unidas deles. Eu amo esta mulher, e se escolhê-la significa perder todo o resto.
Então esse é um preço que estou disposto a pagar. O silêncio reinou. A sinceridade absoluta de Júlio. Sua coragem em admitir tudo teve um impacto mais poderoso do que qualquer defesa poderia ter. Os membros da diretoria se entreolharam. Eles viram um verdadeiro líder, não um que apenas protegia seu poder, mas um que estava disposto a se sacrificar por seus princípios. O voto de desconfiança falhou espetacularmente. Arthur foi desonrado. O legado de Júlio não foi apenas salvo, foi fortalecido. Ele provara que era um líder de pessoas, não apenas de números. Mais tarde, quando estavam sozinhos no vasto escritório, Júlio se virou para Elara, o coração transbordando de amor e gratidão. "Você me salvou?", disse ele, ecoando suas palavras da gala. "Não?" Ela sorriu, erguendo a mão para acariciar sua bochecha. "Nós nos salvamos." Ele se inclinou e a beijou. Um beijo não mais protegido por contratos ou mentiras. Era um beijo de começos, uma promessa feita não diante de uma diretoria, mas entre dois corações que finalmente haviam encontrado seu lar. A torre de vidro não era mais uma fortaleza solitária. Tornara-se um lugar de onde se podia ver um futuro, florescendo no Brooklyn. Meses depois, em uma tarde preguiçosa de domingo, Júlio e Elara estavam em uma estufa recém-construída atrás da agora expandida Floron Raiz. O espaço estava cheio de luz e do cheiro de terra úmida. Júlio, com as mangas da camisa arregaçadas, tentava desajeitadamente replantar uma orquídea, enquanto Elara observava com um sorriso divertido. Não havia ternos de grife ou festas luxuosas. Apenas eles. Um silêncio confortável e a nova vida brotando ao redor deles. A história deles fora assunto de tabloides por um tempo, mas, eventualmente, a sinceridade deles prevaleceu. A Vance Global, sob a liderança de Júlio, lançou uma grande fundação comunitária, chefiada por Elara, para construir jardins e espaços verdes em bairros de baixa renda por toda a cidade. Seu legado não era mais medido em preços de ações, mas no número de parques criados, no número de crianças que aprenderam sobre a natureza. Júlio olhou para Elara, que lhe mostrava gentilmente como soltar as raízes da orquídea. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não era possuir o horizonte, mas ter alguém com quem compartilhar o nascer do sol, que o amor não era uma transação perfeita, mas uma parceria bagunçada e bonita, onde dois mundos diferentes podiam cultivar um jardim juntos. Eles haviam começado com um contrato, um acordo construído sobre necessidade e mentiras. Mas a partir dele, encontraram uma verdade mais profunda, que às vezes você tem que fingir ser algo para perceber a pessoa que sempre esteve destinado a se tornar. E que o amor verdadeiro não é encontrar uma pessoa perfeita, mas encontrar alguém que vê todas as suas imperfeições e ainda assim escolhe ficar, ajudando você a crescer. Obrigado por ouvir esta história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de clicar em curtir, compartilhar esta história com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder mais histórias significativas.